A expulsão de Yuri do paredão serve de alerta para outros filiados do partido? E uma segunda pergunta, claro, foi bom para Yuri do paredão, no final das contas, não? Luciana, eu sou da opinião que o Brasil só tem a ganhar quanto mais os partidos se definirem bem ideologicamente. A gente vive aí um histórico ao longo das últimas décadas em que os partidos políticos são um grande saco de gatos, né, que tem pessoas pensando de todas as formas possíveis dentro de um mesmo partido e daí você não sabe o que aquele partido defende. O próprio PL, que hoje expulsa um deputado por estar fazendo ali um aceno político ao presidente Lula, há alguns anos atrás era da base do próprio Lula, quando o Lula esteve ali no governo pela primeira vez. Eu acho que o Brasil tem a ganhar a partir do momento que as pessoas entendem que o partido A é um partido de esquerda, o outro, o partido B é um partido de centro, o outro é um partido de direita, o outro é um partido liberal, porque daí elas sabem o que esperar dos seus políticos ao votar naquele partido. Lembremos, há 4 anos atrás, quando teve votação da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados, o PDT e o PSB expulsaram os deputados dos dois partidos que votaram a favor da reforma da Previdência, porque para esses partidos era saudável o Brasil quebrar. Então, eles não queriam ter ali pessoas responsáveis fiscalmente dentro dos seus partidos e expulsaram essas pessoas dos seus partidos. E eu acho que o PL pode ter essa decisão de não querer ter pessoas apoiadoras do presidente Lula dentro do seu partido. Isso deixa claro para o eleitor que quem quiser votar em alguém que apoia o Lula, vão ter os partidos que apoiam. Quem quiser votar em alguém que não apoia o Lula, vai ter os partidos que não apoiam. Apesar do PL, por muitas vezes, decepcionar como oposição no Congresso Nacional. Votou a favor do arcabouço fiscal, não defendeu a cassação do mandato do Deltan Dallagnol. Enfim, vários temas ali em que teria sido importante o posicionamento do PL como um partido de oposição ao Lula, o PL falhou. Mas, nesse caso, está sendo coerente com essa tentativa de ser um partido de oposição, talvez pela primeira vez na sua história. Sobre o deputado Yuri, confesso que não o conheço, ele chegou na Câmara agora, depois que eu já tinha deixado. Não sei se alguém que tem uma proximidade mais com Lula ou mais com o próprio PL, mas com um deputado federal que estava num partido que, pelo que o caso aí nos mostra, não era um partido que defende o que ele defende, ele ser expulso do partido é algo que até dá certa liberdade para que agora ele possa procurar uma legenda que tenha mais a ver com aquilo que ele acredita e com que os seus eleitores acreditam. Se é um apoiador do Lula dentro de um partido de oposição, talvez ele de fato estivesse no partido errado. Eu falei aqui, Gabi, que os posts estavam cheios de recados, porque o post do Yuri do Paredão também, ele fala o seguinte: siga o deputado e defendendo a democracia, fazendo política com diálogo, respeito, sem radicalismo, com tolerância e defendendo as ações de governos que tragam melhorias para o povo brasileiro. Acredito que o post dele está dizendo, pelo menos está trazendo vários recados para o PL. Com certeza, eu também percebi aí a indireta, né, ou direta, mas é que a gente precisa lembrar que o PL é um partido assim antigo, consolidado, mais ligado à centro-direita e recentemente, né, ele contou com a entrada de Bolsonaro e do que a gente chama aí do bolsonarismo, de uma extrema-direita. Talvez Yuri, eu não conheço, eu também não sei muito do seu histórico, não tenho profundo conhecimento do seu histórico, mas talvez ele pertencesse, né, àquela ala do PL mais antigo, mais tradicional. E eu imagino que alguns dos parlamentares, alguns dos militantes do PL mais antigo, mais tradicional, estejam incomodados com a influência recente do bolsonarismo, né, nas decisões do partido. A gente viu recentemente, até aqui mesmo na CNN discutimos, aquela reunião do partido em que Tarcísio foi convidado e foi vaiado pelos bolsonaristas, pela ala bolsonarista, com as discussões que aconteceram com relação à reforma tributária. Então, me parece que o recado que ele dá é o seguinte, né? Olha, eu continuo sendo a mesma pessoa, mas não vou me dar aos extremismos e eu sou uma pessoa do diálogo, como o PL. O PL sempre teve no poder, né? Ele sempre foi meio do centro, assim, e agora ele adotou um lado, ele adotou o lado da oposição e vai ficar do lado da oposição. Talvez acho que tenha sido esse o recado dele. Não sou o Yuri para dizer, mas foi essa a minha interpretação.
Mas foi bom que você deu um gancho aqui para minha pergunta aqui para o Hélio, porque ela fala, a Gabi, que é um PL, ele talvez se identificasse com um PL mais antigo, mais tradicional, que é um PL que o Valdemar Costa Neto representa bastante, tanto que foi ele que falou deixa disso quando alguns bolsonaristas começaram a vaiar Tarcísio de Freitas naquela reunião. Essa crise já está instalada e está dada dentro do PL. Eu não tenho certeza que seja necessariamente uma crise. Sem dúvida, há uma grande porção desses deputados da velha guarda, centrão. O PL é um partido diverso, ele tem esses bolsonaristas e tem gente de outros pensamentos. 99 deputados o PL. E o Valdemar da Costa Neto não tem nenhum interesse de sair perdendo deputados e purificar o partido para só ter bolsonaristas. Eu não vejo essa intenção. O que me parece é que o Yuri do Paredão, que é tipo piada pronta, né? Ele se colocou no paredão, porque ele é especialista, né? Yuri do Paredão, de propósito. Porque... Para que essa piada tá feia. Mas tudo bem. De propósito, ele queria sair do partido e pela regra brasileira, eu estou simplificando um pouco a regra, se você é expulso do partido, você mantém o seu mandato. Mas se ele escolhesse simplesmente sair, ele poderia perder o mandato. Então ele tem que fazer algo assintoso para ir para o paredão e ser mandado embora. E aí ele não deu opção ao Valdemar da Costa Neto. E realmente, se ele faz o L, for tirar foto, que eu acho que foi de propósito, já combinado, para ir para o outro lado, tem muita emenda, regando muitas decisões de pessoas que estão acostumadas, né, a jogar o jogo político de forma fisiológica. Então, o Valdemar da Costa Neto falou, olha, realmente, quem fizer esse tipo de coisa vai ter que sair do partido. Mas eu não acredito que ele esteja querendo fazer uma purificação, ou de que agora uma opção de gente vai fazer isso por uma crise interna. Eu não acredito nessa hipótese. Eu acho que é um caso do Yuri, que quer ir realmente para a base de governo. A gente está vendo que o governo está puxando uma opção de gente, né? E quer mais gente, claro que vai tentar puxar, tenta os republicanos, que é do lado direito, está tentando puxar o máximo de pessoas para o lado de cá, e puxou esse aí. Mas eu não acredito que existe uma crise interna por conta disso. Bom, se fosse a questão de verbas de emendas, eu acho que ia ter muita gente fazendo o L aí e levando o próprio mandato, né? Está acontecendo. Pois é, então, está acontecendo? Não, aconteceu com o Yuri ainda, né? Não, a gente está vendo que a base do governo está aumentando nas votações. A coalizão está sendo construída a título de distribuição de cargos, de segundo escalão, de terceiro escalão e de emendas. Como nunca deixou de ser no Brasil, né? Não, mas agora é muito mais forte. A quantidade de emendas hoje não se compara com a história do Brasil e não se compara com outros países, assim, 20 vezes mais que outros países. É perigoso. Já brigaram comigo que a gente tem que correr. Eu mesma falei que tinha que correr e fiquei aqui no Hélio. Vai, Alessandra. Eu já quero fazer uma denúncia aqui ao vivo contra o Hélio, porque ele roubou minha piada. Eu falo para ele, mas ele roubou minha piada e me desconstruiu aqui ao vivo. Vocês são horríveis, porque essa piada não estava muito boa. Eu tinha marcado que eu vou falar, eu vou arrebentar agora no meu comentário. Olha, essa expulsão pareceu mais um acordo, né? Só a gente olhar a velocidade do que aconteceu a expulsão, eles postando, né, literalmente quase dialogando, foi uma expulsão sem precisar ampla defesa e contraditório. E até quando vi a notícia, eu falei, nossa, foi uma expulsão sumária, né? Que partido democrático, não? Deve ter sido uma ampla discussão, defesa. Mas não, me pareceu que foi um acordo, né? E aí um acordo talvez também para a manutenção do mandato do deputado, que saiu com o seu mandato, porque quando o Valdemar afirma que a questão foi ideológica, dá vazão para ele ficar com o mandato e o partido não requereu o mandato depois. Então me parece que foi mais um acordo aí. Continua o problema do Valdemar internamente, porque os partidos brasileiros, não só o PL, a imensa gama dos partidos brasileiros são partidos, né, de fachada, no sentido de, olha, eles vão ou não para o governo, eles negociam de maneira muito clara isso, e aí eu discordo talvez um pouquinho com o Hélio, né? É claro que tem as emendas, tem os ministérios, tem as presidências das casas, as comissões, tudo isso é negociado. Isso desde a fundação do Brasil é assim, desde 88 também é assim. Agora, quando isso acontece, não é uma mera negociação, isso tem um custo para o governo. E é um custo alto, normalmente, na governabilidade brasileira, que é simplesmente as políticas do governo perdem um pouco de calibre, ou seja, o governo de esquerda vai indo ao centro nas suas políticas. E aí vai negociando e fazendo um conjunto de acordos, ou seja, tem um custo político para o PT, para o governo Lula fazer essas negociações.